Paz de Cristo, sejam bem-vindos ao canal. Eu tenho uma palavra de Deus para você. Irei falar sobre o novo nascimento. Abra sua Bíblia no Evangelho que escreveu João, capítulo 3, verso 7, que está escrito: Não te maravilhes de te ter dito, necessário vos é nascer de novo. O que significa o novo nascimento? Ou seja, a doutrina da regeneração, como fala a teologia cristã. Amados irmãos, agradeço a todos os inscritos, a você que tem deixado seu like, seu comentário, tem compartilhado, tem nos ajudado em oração. Que Deus os abençoe. E se você não for inscrito, por gentileza, nos ajude nessa missão tão importante que é pregar a palavra do Senhor. Deixe a sua sugestão aqui abaixo, na barra de comentários, compartilhe com seus entes queridos e assine notificações para se manter informado sobre o que postamos. Que Deus abençoe a todos. Então, irei falar sobre o que significa o novo nascimento, como alcançar e quais são os resultados. Em primeiro lugar, o que significa o novo nascimento? Significa uma vida inteiramente nova, ou seja, significa nascer de novo. Observamos que a vida humana começa com o nascimento, já a vida cristã com o novo nascimento. O que significa o novo nascimento, além de ter uma vida inteiramente nova? Como diz lá em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17, que está escrito: Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Em segundo lugar, é uma experiência de perdão de pecados. Ou seja, Deus perdoa todos os pecados, conforme está escrito em 1 João capítulo 1, verso 9. Em terceiro lugar, observamos que é uma nova identidade espiritual, ou seja, significa a pessoa nascer do Espírito. Então, quando nascemos a primeira vez, podemos dizer que as pessoas que nascemos na carne, né? Mas pela regeneração nascemos o quê? Do Espírito Santo, ou seja, é uma nova identidade espiritual. Também podemos observar que é uma nova filiação. Diz a Bíblia que somos criaturas, a partir do momento que entregamos a nossa vida a Cristo, somos filhos por adoção, como diz a Bíblia Sagrada. E também observamos que é uma experiência de haver sido reconciliado com Deus. E também é uma mudança de atitudes de vida. É isso que significa o novo nascimento. Agora você pode me perguntar, então, como alcançar? E quais são os resultados deste novo nascimento? Podemos falar assim. Dentre tantos, eu separo três maneiras de como alcançar. Em primeiro lugar, pela fé. Em segundo lugar, pela palavra de Deus. E em terceiro lugar, pelo Santo Espírito. Então, pela fé, pelas Escrituras Sagradas e pelo Espírito Santo. Só assim que alcança o novo nascimento. Então, quais são os resultados? Em primeiro lugar, a santificação. O que é santificação? Separação. A pessoa passa a separar-se de coisas que outrora fazia. Então, como diz lá em 1 Pedro capítulo 1, verso 15 e 16, como Deus é santo, né? Sede vós santo em toda maneira de viver, porque está escrito, sede santo porque eu sou santo, ou seja, separando de certas amizades, de certos locais, separando da sua vida certos hábitos e certas atitudes. Então, em primeiro lugar, o primeiro resultado que observamos é a santificação. Em segundo, a adoção na família de Deus. Você passa a integrar a família divina. Em terceiro, você tem direito a ser dirigido pelo Espírito Santo. Que coisa maravilhosa, irmãos. É a pessoa ser dirigido pelo Espírito Santo. Também observamos a certeza da salvação e a vida eterna. Quando não temos o encontro real e transformador com Jesus, nós não temos a certeza da salvação, nem tampouco a vida eterna, mas a partir do momento que você entrega a sua vida para Jesus, seu nome foi escrito no livro da vida e você passa a herdar a vida eterna. E também o direito de ser habitado pelo Espírito Santo, né? Conforme diz em 1 Coríntios 3,16. Nosso corpo passa a ser templo e morada do Espírito Santo. Veja que coisa maravilhosa é entregar a vida para Jesus. E em último, gozar da plenitude do Espírito Santo na sua vida, conforme nos diz em Efésios 3,16. Dentre tantas coisas que eu poderia falar, eu falei o que significava, como alcançar e quais são os resultados de um novo nascimento. Você gostou desse conteúdo? Essa palavra tem, de uma certa forma, tocado no teu coração? Então nos ajude deixando um like para que a plataforma do YouTube reconheça nosso material como algo bom e vai recomendar algumas pessoas mais pessoas, né, que talvez estejam precisando ouvir uma palavra de ânimo, de fé e de exortação. Então nos ajude compartilhando, deixando like, sugestão e especialmente a maior ajuda que você pode me dar em oração. Interceda pela minha vida, que eu também estarei intercedendo por vocês. Um forte abraço, que Deus vos abençoe.